Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Nesta semana, o De Carrinho conversa com um grande amigo do nosso programa, comentarista de primeira qualidade e autor da obra que conta a carreira do maior analista esportivo da história do Rio Grande do Sul, Rui Carlos Osterman, um encontro com o professor. Para falar sobre o livro, que já tem pré-venda acontecendo, está aqui com a gente Carlos Guimarães, que também é comentarista da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Guima. É um prazer novamente conversar com você aqui no De Carrinho. Fala, Cassiano. Boa tarde. Um prazer estar falando com vocês. Estou à disposição. Então vamos lá, Guima. Inicialmente, conta para nós como surgiu a ideia de escrever a biografia do Rui, de que maneira se deu o processo até iniciar, como foram as pesquisas, pessoas ouvidas, relatos do próprio Rui, quanto tempo levou para desenvolver tudo? Bom, a ideia não foi minha, né? Não que eu não tivesse essa ideia, mas a ideia partiu do pessoal do Fute Hub, que convidou, fez um projeto com o Rui para a Copa de 2018, um projeto de redes sociais. É a inclusão do Rui nas redes sociais, né? E para ele não ficar fora das Copas, então ele meio que comentou o jogo para as redes sociais dele em 2018. E aí eles permaneceram com o projeto, tiveram a ideia de fazer uma biografia e aí me chamaram para uma reunião. Isso partiu, acho que, do Rodrigo Russomano, um amigo meu, um jornalista, ótimo jornalista, né? Tá tempo nesse meio do futebol aí. E eu fui na reunião e na hora convidaram, né? E eu disse, perfeito, tamo junto. Não, nenhum momento hesitei, não demorei nenhum segundo para aceitar. Não impus nenhuma condição. Ah, mas tem que ver. Não tem condição nenhuma. Estou escrevendo a biografia, isso a gente vê depois. E comecei o processo de pesquisa no ano de 2019. Então foi há 5 anos. A pesquisa ela foi interrompida 2 vezes, primeiro pela pandemia, no segundo momento pela morte da Nilce, a esposa do Rui, em 2021. Foi um impacto, né? Aquilo ali foi realmente algo que interrompe, porque a Nilce me ajudava muito, né, nesse processo. Sempre foi um trabalho coletivo, sempre foi um trabalho em equipe, não fui eu que escrevi. Eu escrevi, mas eu não pesquisei sozinho, eu não produzi sozinho, é um trabalho totalmente em equipe. Eu, o Christian, o Diogo, o pessoal do Fute Hub, a Silvia, a Gabi Mantai agora recentemente, outros que participaram, o Luiz Henrique Rolim, várias pessoas que participaram desse processo, né? E começamos a pegar assim, um histórico da vida dele e fomos ouvir as pessoas. Eu não sei quantas pessoas foram ouvidas, ali tem um registro no livro, sei lá, não faço ideia mesmo, né? Não sei quantas conversas eu tive com o Rui, isso aí eu não contei, deveria ter contado, mas eu tenho arquivos e arquivos de áudio aqui comigo ainda, e isso foi mais ou menos para construir a trajetória dele, né? Que é uma trajetória muito importante, e uma trajetória que não era tão conhecida antes de ele entrar para a imprensa, né? E o maior desafio foi construir como foi a vida do Rui em São Leopoldo, quais eram os sonhos, quais eram os objetivos, o que levou o Rui a construir essa imagem, essa persona que ele é hoje, né? Essa foi a principal desafio. Depois escrever já a pesquisa está toda organizada, né? 5 anos de estudos, de pesquisas, de colocar aí no papel o que foi o legado de uma vida do professor. Parabéns, Guima, parabéns a toda a equipe aí que desde a concepção inicial da ideia vem aí fazendo ser realidade o que lá atrás era um projeto, e grandes histórias precisam ser contadas que passam inclusive aí por intempéries da vida. Ao longo destes 5 anos de escrita, falecimentos como o falecimento da esposa do professor, a pandemia, são coisas que infelizmente fazem parte, mas que quando se chega ao final de uma obra como essa do professor, que todos vão ter a oportunidade de conhecer, mostram que
É um legado e é uma vida que precisa muito ser valorizada, enaltecida, porque o professor é um patrimônio nosso, é um patrimônio de todos os gaúchos e de todo mundo que ama o jornalismo. E Guima, qual é o legado que essa obra pretende deixar para a comunicação e história do futebol gaúcho? E quando será o lançamento? Como o pessoal faz para já poder adquirir? O legado do Rui é um legado que conta com uma série de coisas, né? Tem legado para o mundo do jornalismo. O Rui, por exemplo, inventa a planilha do comentarista. Isso não existia antes do Rui. Ele pega e coloca no papel anotações que se tornam dados e esses dados embasam a análise dele. Isso não existia antes dele. Ele tem o legado da linguagem, né? Se não fosse o Rui, eu acho que a linguagem hoje o futebol seria totalmente diferente. Ele coloca um certo nível para a linguagem, ele coloca um vocabulário, ele introduz uma técnica que não existia, né? E por um tempão foi muito rejeitada por diversos colegas, né? Tem colega que acha que o Rui não servia, que o Rui nunca deu opinião, né? O Rui sempre deu opinião, as pessoas que não entendiam que ele estava ali dando opinião, entende? As pessoas não conseguiam alcançar uma linguagem que era muito diferente daquela que até o próprio público médio né, não entendia. Então, o legado dele é o legado para a cultura, né? O Rui foi patrono da Feira do Livro, o Rui tem livro escrito, o Rui tem 11 livros escritos, aliás. Ele sempre foi um ativista cultural, né? Ele participou de encontros lá no início dos anos 60, né, com a turma do cinema, com a turma da literatura. Ele tem um legado político, né? O Rui, ele passa 8 anos na vida pública, né, como deputado estadual, como secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Educação, ele foi presidente de sindicato, uma vida ativa em diversos campos, né? O legado do Rui ele não pode ser visto só para o futebol, para a política, para o jornalismo. Não, é um legado que é em diversos campos. E o lançamento do livro é dia 23, tá? Na Book Hall, a antiga Livraria Cultura, ali no Bourbon Country. Tem na Feira do Livro, dia 12 de novembro também, tá? Vai ter sessão de autógrafos, são essas duas. A gente vai fazer Pelotas também, outras feiras aí, dependendo da agenda. E para adquirir já tá rolando, tá? Pré-venda, entra um encontro com o professor, digita isso, ou vai nas redes sociais do Rui, vai nas minhas redes sociais, tem o link para adquirir na pré-venda. A pré-venda tem desconto, tá? Tem um bom desconto aí de 25% na pré-venda. Depois é o preço inteiro, então vale a pena. Final do ano chegando, momento de dar aquele presente para uma pessoa especial. E você sabe, quem gosta de futebol adora ler sobre a história do nosso esporte e sobre grandes figuras que fizeram parte dele. Portanto, a biografia do Rui Carlos Osterman, nosso professor, será aí um grande presente, sem dúvida nenhuma. E Guima, você, entre as muitas atividades na vida, é um comentarista esportivo e dos bons. Para escrever sobre a vida de alguém, é preciso mergulhar nela. Estando dentro da história do Rui, o que foi possível absorver de referências que servem para a sua atividade dentro da mídia? Assim, não é nem a atividade do Rui dentro da mídia, tá? Sobre mergulhar na vida. Mergulhei na vida do Rui, tá? Eu comecei a enxergar as coisas que eu escrevia. É um processo muito louco, é um processo que em determinado momento se torna pouco saudável, tá? É sério, porque você fica meio sonhando com as coisas, assim. Eu mergulhei na vida do Rui, tá? Eu sei dizer a carteira de trabalho do Rui, não é exagero, eu realmente sei dizer as datas, né? Eu sei dizer os nascimentos dos filhos, dos netos, se parar um pouquinho para pensar, talvez eu saiba também. É um mergulho profundo, é um mergulho na casa do Rui, na vida do Rui, na família do Rui e nas atividades do Rui. Então, isso aí é um processo muito, muito louco, porque não é só o que o Rui foi como jornalista, o que o Rui foi como pessoa, né? O livro não é o Rui e a imprensa, o livro é o Rui pai, filho, avô, amigo, colega, professor, político,
jornalista, chefe, sabe? Amante da vida, tudo isso. Rui, hábitos, coisas que não são tão positivas, sim, as pessoas não são perfeitas, né? Não é um livro onde eu coloco o Rui num pedestal, pelo menos se interpretado dessa forma, talvez, enfim, tenha um lado mais lúdico que está no livro contemplado, mas não é. Tem coisas que são complicadas no livro que eu coloquei, né? Não é um livro chapa branca. Então, o que é possível absorver, eu acho que. Não sei. Eu acho que eu absorvi muito mais, canalizei muito mais pro meu lado assim, de pesquisador e escritor mesmo, sabe? Foi um processo muito intenso, e essa intensidade ela tá dentro do livro, tenho certeza disso. Que incrível! E Guimarães, conta como no dia a dia você conseguiu organizar o seu tempo entre escrever a biografia do Rui e ter as demais atividades. Cara, esse é um segredo que as pessoas contam, ou as pessoas não sempre me perguntam, né? Como é que foi para conciliar? Na verdade, minha vida estava muito fácil na época que eu fiz o livro em relação à Guaíba, tá? Eu trabalhava 2 horas por dia na Guaíba. Então, estava fácil, tá? Era tranquilo. E foi nesse período que eu realmente escrevi. As pesquisas eram em turno inverso, né? Um tempo não tinha SPM, depois eu passei a ter SPM, aí eu tinha o doutorado, passei a não ter. Então, sempre diria que são 3 atividades, e uma delas, nesse turno livre, era o livro do Rui, entende? E depois, com uma facilidade que eu, enfim, obtive com o tempo na Guaíba, juntando com uma certa rotina, né, de escrita, né, eu consegui conciliar, enfim, mas eu também tive perdas, tá? Eu não completei meu doutorado, eu tive que ter esse horário mais flexível. Hoje, com a atividade que eu tenho na Bandeirantes, eu não conseguiria escrever esse livro, não conseguiria, é inviável, né? Então a gente vai dosando, assim. Eu tive que realmente me disciplinar nesse sentido, assim, de ter uma certa organização. Eu acho que eu engordei muito durante o livro, né? Bebia litros de Coca-Cola, porque não é um processo fácil, cara. Não é um processo fácil. É verdade, Kima. A gente precisa se desdobrar em 2, não é fácil, mas que bom que ao longo destes anos você conseguiu ter essa dedicação. Evidente que, em contrapartida, alguns comprometimentos acontecem, mas que fazem parte. É para um bem maior, é para deixar aí este legado maravilhoso que será a história do professor Rui Carlos Osterman. E quando você cita o seu doutorado, eu lembro da minha dissertação de mestrado e como deu trabalho. Eu concluí no ano passado em desenvolvimento regional, e não é fácil. Não é fácil arrumar brechas no nosso calendário e no nosso período de tempo, pois são tantos afazeres, mas no fim tudo dá certo. Estamos aqui conversando com Carlos Guimarães, comentarista da Rádio Bandeirantes e autor da biografia do Rui Carlos Osterman, O Encontro com o Professor. E Guima, para deixar o leitor mais ainda na expectativa, conta o início de alguma das histórias do professor que vamos ver no livro. Pô, o livro tem muitas histórias legais, assim, né? Uma história que eu posso contar, deixa eu ver, o Rui foi caçado, né? Na verdade, ele era assistente de um professor, de um grande professor de filosofia, professor Hernani Maria Fiore, e ele foi caçado, esse professor, e o Rui era seu assistente. Então, o Rui tinha um sonho realmente de seguir uma carreira acadêmica. Logo depois que isso acontece, o Rui vai dar aula no Israelita. Depois, nos anos 70, no João 23. Mas a carreira acadêmica, ele era professor assistente da URGS, é interrompida pelo golpe militar de 1964. Essa é uma história legal. E outra história muito bacana, aí tem que ler o livro mesmo, que eu tive acesso a 11 diários escritos pelo Rui de 1954 em diante. E esses diários, eles têm textos do Rui de antes da imprensa, e alguns estão publicados no livro e tal, tem várias coisas muito interessantes.
no livro tem a primeira planilha da história do comentário esportivo brasileiro, que é feita pelo Rui no Brasil e Bulgária em 1966. Então tem muita coisa nova, tem muita coisa que as pessoas não fazem ideia, né, que estão ali. A trajetória do Rui na Folha da Manhã, por exemplo, é muito legal, porque ele foi chefe da Folha da Manhã, um jornal bem revolucionário, e é outra história bacana, uma passagem legal que tem no livro ali, a parte dele na Folha da Manhã. Tem várias histórias legais. Que legal. E Guima, na sua opinião, qual a grande marca que o Rui deixa para o jornalismo? Quando pensarmos em seu legado, o que virá na mente? Para mim, a grande marca que o Rui deixa para o jornalismo é linguagem, forma. É perceber que o conteúdo ele precisa ter um revestimento que não precisa ser vulgar. O Rui desvulgarizou o jornalismo. Ele tirou a vulgaridade. O futebol ele não precisa ser vulgar para ser analisado. É possível falar de futebol com sofisticação, com base, com peso. Foi isso que o Rui fez. Para mim, o grande legado dele é ter dado uma roupagem mais qualificada para o jornalismo esportivo. Eu até vou lhe perguntar mais adiante, Guima, e também é um assunto para outro momento, mas o meu medo é que toda essa sofisticação que o professor Rui trouxe para as análises futebolísticas esteja se perdendo em meio à era dos cliques e da instantaneidade, que a todo custo precisa ter engajamento e precisa gerar impacto. E nisso estamos perdendo conteúdo e qualidade, mas é assunto para outro momento. Vamos falar agora um pouco de você, Guima. Precisamos falar de você, já que você está aqui com a gente. Entre as demais atividades que desempenha, recentemente você movimenta o mercado do rádio trocando a Guaíba pela Band, empresa que você retornou, já havia passado anteriormente. Conta sobre essa volta, está feliz, o que tem feito, estar junto de feras como os Benficas, o Ribeiro, é sensacional, não é? Tá sendo demais na Band, assim, é um projeto totalmente novo, sabe, com pessoas bacanas, com estrutura, com uma boa autonomia, assim, tá sendo muito bacana, né, o convite aconteceu para chefiar. Eu tinha dito que eu não queria mais chefiar a equipe e tal, depois que eu deixei essa função da Guaíba lá, 21, 22, mas eu voltei por uma proposta que me pareceu muito séria e está sendo séria, né? Não só os Benficas, o Ribeiro, o Daniel, o Paulinho, os caras que eu reencontro depois de muito tempo, né? Uma gurizada que tá muito afim, né? Uma equipe muito jovem, uma equipe de muita personalidade e muito talentosa, com muito futuro, né? Tá sendo muito bacana gerenciar esse processo. Eu tô muito feliz com o meu momento na Band, mesmo, assim, tá? Fui muito bem acolhido, ótimo ambiente, tô muito feliz mesmo. Sabe, Guima, é notório ver aí a sua felicidade. Você é um cara muito autêntico, muito espontâneo, e quando está feliz, transparece. E está bem claro ver o seu ânimo com esse novo desafio na Bandeirantes. Bandeirantes é uma casa maravilhosa, tem profissionais históricos, mas também é uma formadora de talentos historicamente, e é mais uma missão que com certeza você vai tirar de letra, comandar essa galera toda, e está em boas mãos a Band. E Guima, você como um jornalista que mergulha na história do futebol e da crônica, a qualidade que se produz em ambos os setores. A crônica eu falei um pouquinho anteriormente. E o futebol, temos que falar, pois é o nosso chão, não é? Não tem como fugir disso. É satisfatória, na tua opinião? Assim, cara, eu aprendi uma coisa, que qualidade é uma coisa muito subjetiva, tá? Muito subjetiva. A qualidade com que se produz na crônica esportiva, ela, se é menor que outros tempos, não sei. Outros tempos tinha menos veículos, uma linguagem totalmente diferente, ou um outro espírito de tempo, né? As pessoas eram diferentes,
Não se produzia com aquele foco, hoje se produz com outros. As pessoas, elas estão diferentes, né? Eu costumo dizer que a crônica esportiva, ela acompanha o que é a sociedade. A crônica esportiva está medíocre? Bom, então, eu acho que a sociedade está medíocre, né? A crônica esportiva é desqualificada. Será que a sociedade não está passando por um processo de desqualificação, né? De mediocrização geral? Será que o público ele é qualificado? Será que as coisas não se acompanham? Eu fico pensando nisso, sabe? A gente aponta muito o dedo para a crônica. A crônica tá ruim. Tá, mas as pessoas que consomem, e o mundo, e as nossas relações, e a sociedade como um todo, será que ela é super qualificada e só a crônica esportiva é um lixo? Eu acho que não, né? Eu acho que tem produto muito qualificado, novo, assim. Tem muita gente boa, muita gente jovem, boa mesmo. Tem muita gente ruim também, mas aí é uma opinião pessoal, né? Acho que daqui a pouco até tem velho ruim, tem velho bom, tem jovem bom, tem jovem ruim. Não faço essa distinção. Ruim e bom, para mim, não depende de idade. Se eu fosse montar uma equipe dos sonhos, assim, do jornalismo esportivo hoje, que eu obviamente não vou montar, não vou dizer os nomes, mas teria velho, teria meia idade, teria jovem, tá? Não esse spoiler, teria de todas as idades, porque é assim que se faz a mescla. Teria gente boa, no meu ponto de vista, claro, mas tem de tudo, né? Não vejo como um momento ruim. Se o momento da crônica está ruim é porque a sociedade ela perdeu um pouquinho o seu julgamento de qualificar as coisas e também está totalmente desqualificada. Uma coisa não muda da outra. E outra, não era tão bom assim antigamente em comparação com agora. É um pouco de memória afetiva, mas isso é uma tese que um dia eu faço. Importante reflexão. E também tem aquilo, não é, Guima? Não existe apenas uma característica de profissional. Existem várias. Você pode se identificar mais com um do que com outro. Se você não gosta de A, não precisa consumir A. Consuma B, que você se identifica. Então tem espaço para todo mundo. E foi um grande prazer conversar contigo, Guimarães. Muito obrigado pela sua participação. Serei um leitor da homenagem ao Rui. Tenho certeza que os ouvintes também. Tu é um grande amigo. Foi o primeiro jornalista a me dar uma oportunidade em rádio. Foi lá no Poste de Bola, programa que você comandava na Rádio Guaíba. Abração e até uma próxima. Valeu, meu velho. Obrigado pela oportunidade. E lembre-se, o livro ainda está em pré-venda, lançamento dia 23 na Book Hall, na antiga Livraria Cultura, Bourbon Country, ali do lado do Iguatemi, todo mundo sabe onde é que fica. E o lançamento, depois do lançamento, Feira do Livro, dia 12. Mas fica esperto que está no final a pré-venda e 25% é uma boa de baratear. E compra o livro na pré-venda, recebe, vai lá, a gente autografa e talvez até com alguma surpresinha nesse evento de lançamento. Valeu, meu. Um abraço. Com certeza estaremos todos acompanhando e comprando. Carlos Guimarães, comentarista da Rádio Bandeirantes e autor da obra Rui Carlos Osterman, Um Encontro com o Professor, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.